GCRIM, eu estou falando de juizado especial criminal. Quando eu estou falando de juizado especial comum, eu estou falando do civil. Deixa eu fechar aqui, aparece um monte de janela e isso atrapalha a beça. Então, os juizados especiais, eles podem se dividir em dois tipos. Juizado especial civil, que são para as causas que não são criminais, e juizado especial criminal. E também tem o juizado especial fazendário, que a gente não vai fazer, a gente vai ver numa fase posterior, tá? Então, voltando para cá, ó, presidência, e aí diz o seguinte, eu vou começar aqui, ó, artigo 1º. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, né? Qualquer dúvida, vocês me falem no chat, que aí a gente vai tentando solucionar, tá? Deixa eu abrir aqui. Calma aí, só um momento. Agora emperrou o botãozinho de escrever uma coisa. Volta para cá. Então tá. O capítulo 1, né, e o artigo 1º diz o seguinte: os juizados especiais cíveis e criminais, então já expliquei aí que tem uma diferença entre juizado especial civil e juizado especial criminal. O GCRIM trata do crime, e o JEC, que a gente fala, né, trata de todas aquelas matérias que não são afeitas ao crime, né? São as causas de cobrança, são as causas de uma pequena, vamos dizer, uma pequena disposição entre Distrito Federal e territórios, e pelos estados, para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Então, a gente tem aí os juizados nas 3 esferas, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Porém, não há mais território no Brasil hoje, né? Então a gente não tem que falar de juizado, né, na esfera dos territórios. Professora, e a senhora não falou do município? Como assim? Gente, a gente sabe que a gente não tem a justiça municipal, certo? Então, se a gente não tem a justiça municipal, a gente não tem juizado municipal, ok? E aí o artigo 2º diz assim: ó, o processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Lembra que eu comecei a aula falando de celeridade? O que seria a celeridade? Celeridade no direito quer dizer rapidez, né? Aquilo para ontem, aquilo que vai andar de forma não muito espaçada, mas de maneira mais rápida do que na justiça convencional, tá? Sempre que possível, a conciliação ou a transação, né? Então, lá no juizado, tanto civil quanto criminal, a gente tem os conciliadores e muitas vezes as pessoas vão transacionar, né? O que é transacionar? É fazer lá os seus acordos, né? A gente, como conciliadora, eu sou conciliadora do GCRIM da Vale de Nilópolis, e aí a gente tenta apaziguar, né? A gente tenta fazer com que as pessoas façam as pazes, com que as pessoas assinem acordos de mútuo respeito, tá? E aí eu vou voltar aqui para o artigo 2º, que diz assim, ó, o processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade. Então, no GCRIM é tudo muito rápido, né? Tudo muito célere. E aí é tudo muito falado, você não tem muita coisa escrita. A gente tenta resolver ali, a gente tenta acordar, quando a gente fala acordar, entrar em acordo, de forma ali informal, de forma oral, com uma certa simplicidade, tá? Porque são causas menos complexas, até 2 anos. Então, passou de 2 anos, a apenação já vai para vara criminal ou vara civil. Então, os crimes que têm apenação até 2 anos, eles ficam ali no GCRIM ou no JEC, tá? Deixa eu voltar aqui a telinha para saber como é que tá. Alguma dúvida, gente? Não, né? Uma dúvida? Tudo ok? Vocês estão entendendo direitinho? Meu teclado está em português de Portugal, então por isso que eu não consigo colocar interrogaçãozinha, tá? Vocês já viram direito na vida? Será que eu estou conhecendo vocês pela primeira vez? Felipe, eu não lembro de você. Você é aluno novo? Felipe Marcos. Então, se vocês nunca viram direito na vida de vocês, é um mundo muito novo, tá? Marcos também os dois são alunos novos, né? E vocês querem fazer prova aí para nossa amada Polícia Civil, né, gente? Pena que eu não consigo aqui, eu não sei se colocando o áudio,
Eu vou ver se eu consigo habilitar, fica uma coisa muito solitária, né? Ver se eu consigo ouvir a voz de vocês. Não, vocês têm que colocar. Enfim, eu vou voltar para lá e aí a gente vai seguindo, tá bom? E aí, ó, outro ponto muito importante é o da competência dos juizados, né? O que o juizado faz? Qual a competência dele de julgamento? Então, diz assim o artigo 3º, o juizado especial civil tem competência para conciliação. O que seria conciliação? Conciliar é fazer com que as pessoas elas entrem em acordo, né? Elas resolvam seus problemas ali na mesa do judiciário. Muitas vezes as pessoas chegam ao GCRIM querendo um pedido de desculpa, isso acontece muito, né? Ainda mais no criminal. Ah, ela me chamou de... Aí fala lá aquele palavrão feio, né? Pipi, pipi, pipi. Ah, ele... Gente, já chegou casos lá pra gente de um vizinho acertar um tijolo lá na cabeça do outro, né? E aí a pessoa não revida, ela entra lá com a causa no GCRIM, ela só quer um pedido de desculpa. Então o GCRIM serve para isso, para a gente tentar solucionar aqueles problemas pequenos, porque pode ser, a gente fala pequeno, mas a gente não sabe o que está na cabeça do outro. Para você, um xingamento pode ser muita coisa, mas para o outro, não. Tá? Então a função do GCRIM, eu estou falando do GCRIM porque eu estou muito no GCRIM, então quando eu falo juizado, tem dois tipos, tá? O civil e o criminal. Vou voltar aqui para o artigo 3º. O juizado especial, não, aqui está falando do cívil, tá? Tem competência para conciliação, processo de julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Então, quais seriam as causas cíveis aí de menor complexidade? Inciso 1º, então aqui, ó, esse númerozinho romano no direito a gente chama de inciso, tá, gente? Inciso 1º, as causas cujo valor não passe, não exceda 40 vezes o salário mínimo. Então, causas de até 40 vezes o valor do salário mínimo, elas vão ser o quê? Julgadas lá no JEC, no Juizado Especial Civil, tá? Voltando aqui para o 2. As enumeradas no artigo 275, inciso 2º do CPC. O que é o CPC? O CPC, o Código de Processo Civil, tá? O Código de Processo Civil, ele vai dar todas as formas, né, todo o procedimento, que você vai ter que instruir um processo civil, tá? Ih, gente, calma aí, eu acho que eu não botei aula para gravar, não. Isso é importante, a beça. Deixa eu fechar aqui o chat. Meu fone está sem microfone, mas vocês estão me ouvindo, então isso que é importante. Deixa eu fechar aqui. Tá gravando já? É que eu não sei se eu coloquei para gravar, então, de qualquer forma, segue aí o... Segue aqui. Várias janelas abrindo, isso é bem chato. Então, vamos voltar aqui para o artigo 3º, que eu estou falando do JEC, que é o Juizado Especial Civil. Quais são as suas competências, tá? E aí eu digo aqui no inciso 3º, ó, a ação de despejo para uso próprio. O que seria uma ação de despejo? Quando eu falo ação de despejo, todo mundo já viu, né, aquele caso daquele vizinho, daquele amigo, aquele conhecido que a pessoa vai lá, ela invadiu uma propriedade de uma pessoa, tá? E a pessoa ficou anos, né, sem saber disso, proprietário lá da casa, e aí de repente ele descobre, ele entra lá com uma ação de despejo, né, porque ele quer de volta aquela casa ou aquele terreno. Então isso deve ser julgado onde? Lá no Juizado Especial Civil, no JEC, tá? E aí seguindo aqui, ó, pro 4, as ações possessórias. O que seriam ações possessórias? Ações possessórias são aquelas ações que têm a ver com a posse, tá? Vamos supor o seguinte exemplo, eu sou noiva, né, e eu e meu noivo, a gente compra uma moto em conjunto, né, para poder rodar o Brasil inteiro. Essa moto ela é comprada com o dinheiro dos dois. E aí a gente, né, desmancha lá o noivado, e aí a gente vai tentar, né, saber com quem vai ficar essa moto ou esse carro, tá? Se ele foi comprado com o dinheiro dos dois, o certo é que os dois tenham direito aí sobre esse bem, tá? Então as ações possessórias são aquelas ações que têm a ver com posse. No caso aqui do inciso 4, está dizendo assim, ó. As ações possessórias sobre bens imóveis. O que seriam os bens imóveis? Bens imóveis são aqueles que não se movimentam. No caso, aí um terreno, tá? Uma casa. Se eu falo bens móveis, são aqueles bens que se movimentam. Por exemplo, o exemplo da moto que eu dei para vocês, o exemplo do carro, tá? De valor que não passe o fixado no inciso 1. O que diz aí o inciso 1? 40 vezes o valor do salário mínimo, tá? E aí, ó, o parágrafo 1º diz assim, descendo aqui, ó, compete aos JECs, na verdade, não compete aos JECs, compete aos juizados, pode ser o JEC ou o GCRIM, tá? Promover a execução. O que seria execução? Execução em direito penal
quando a gente fala lá de criminologia, a gente está falando em matar alguém. Nesse caso aqui do juizado, não vai ser execução no sentido de matar uma pessoa, mas execução no sentido de você quitar lá uma dívida, tá? Executar a dívida, quitar a dívida em sua integralidade. Então diz assim, ó, parágrafo 1º, compete aos juizados especiais promover a execução de quê? Inciso 1º, dos seus julgados. Então, se o GCRIM ou JEC julgou aquele caso ali, aquela demanda, deu a sentença, então apenas, né, o juiz lá do JEC ou do GCRIM vai poder executar o quê? Os seus julgados. Existe também o caso do seguinte, às vezes a pessoa quer recorrer porque não achou a decisão do juiz legal, blá, blá, blá. O que ela vai fazer? Ela vai recorrer a uma turma recursal dentro do próprio JEC ou do próprio GCRIM, tá bom? Passando aqui para o 2, ó. Então, compete ao juizado especial o quê? Executar os seus títulos executivos extrajudiciais. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra extrajudicial, eu estou falando de tudo que está fora do judiciário. Então, extrajudicial é tudo que está fora do judiciário. Só um momentinho aqui que eu vou beber um pouquinho d'água, a garganta começa a ficar muito seca. Voltando. Então, o juizado, ele vai executar os seus próprios títulos extrajudiciais. Títulos extrajudiciais são aqueles acordos que são firmados fora da esfera de quê? Do judiciário, no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Que lei? Quando eu falo lei, eu estou falando da Lei 9.099 de 95, tá? Que é a lei do juizado especial. Pode ser civil ou criminal. Tudo bem, gente? Uma dúvida não, né? Qualquer dúvida, chame aqui no chat, tá? Todo mundo com o telefone com... O fone tá sem microfone, ok. Fico sempre olhando aqui. Eu volto pra cá. Então, dando seguimento aqui, ó, parágrafo 2º. Ficam excluídas as competências do juizado especial as causas de natureza alimentar. Então, aqueles casos lá, né, que a mãe se separa lá do pai da criança, eles são casados e aí pede lá os alimentos, essas causas de cobrança de dívidas alimentares, elas não serão propostas aí no primeiro momento no juizado especial civil, tá? Olha o que diz o parágrafo 2º. Ficam excluídos da competência do JEC as causas de natureza alimentar. Então, se alimentar, não vai para o JEC, tá? Você não cobra lá. Você vai cobrar o quê? Numa outra vara, tá? Os alimentos. Causas falimentares, né? Lembra de uma empresa que tenha falido, também não vai ser cobrado no JEC, né? As causas fiscais também não, a empresa está devendo lá imposto de renda, ela não está cumprindo lá com o fisco certinho, isso daí você não vai propor no JEC, tá? Você vai para uma outra vara. Interesses da fazenda pública, o que seria fazenda pública? Fazenda pública, senhores, seria, né, aqueles órgãos dos entes, né, seja lá da União, dos estados, Distrito Federal ou dos municípios, que são responsáveis pelo recolhimento de quê? Dos impostos, né? A gente chama de fisco. Essas causas também, elas ficam excluídas da esfera do julgamento aí do juizado, tá? E também as relativas a acidente de trabalho. Ah, você estava lá na sua empresa, aí você fabrica lá biscoito, né? Você trabalha lá naquela empresa Traquinas. Tô dando aqui o merchan. E aí, de repente, na hora de empacotar o biscoito, seu braço ele entra ali na máquina, você fica sem parte do seu braço. E aí, é um acidente de trabalho? Sim, um acidente de trabalho. Ocorreu no ambiente de trabalho. Você não vai entrar no JEC para cobrar nada, tá? Você vai entrar numa justiça especializada, que é a justiça de quê? Justiça do trabalho, tá, senhores? Reforma trabalhista, ela tirou muitos direitos, né? Fez aí uma salada, uma mudança, mas ela continua lá de pé. Então, essas causas aí relativas a acidente de trabalho, ela não vai ser julgada no juizado especial, vai ser julgada na justiça especializada, que a gente chama de justiça do trabalho. Lembrando que quais são as justiças especializadas? As justiças especializadas são as justiças militares, são a justiça do trabalho. Então, a justiça especializada é a militar, a do trabalho e a eleitoral. Então, todas as matérias de competência da justiça especializada são essas três, tá? Tudo que trata de eleição, tudo que trata de trabalho e tudo que trata de militar, você vai julgar o quê? Numa justiça especializada, tá? Então, tem a justiça comum,
que pode ser estadual ou federal, e tem as justiças o quê? Especiais, trabalho, militar e qual é a terceira que eu falei? Eleitoral, tá? Resíduos ao Estado e a capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então, quando eu falo aí capacidade de pessoas, eu estou falando daquela pessoa que ela casou, né, contraiu matrimônio, e ela está plena das faculdades mentais, né, e com o passar do decurso do tempo, ela sobrevém a ela uma doença mental incurável, né, um mal de Alzheimer, um Parkinson severo, e aí o cônjuge dessa pessoa, esse casal é milionário, né, o exemplo aqui, e aí o cônjuge fala o seguinte, olha, eu tenho que interditar, ele não pode mais ter uma conta de empresa, que ele está com o Alzheimer ou uma outra doença, tá? Então aí tem que fazer o quê? Curatela, né? Então isso tem a ver com capacidade civil da pessoa, isso daí não vai para o juizado especial, isso daí vai para uma outra vara, tá? Então, só para fazer um revival aqui, vou reler de volta o parágrafo 2º, que diz assim, ó, ficam excluídos da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, resíduos e ao Estado. Quando eu falo aqui Estado, ó, ele está vendo o Ezinho minúsculo, não é o Estado Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, estou falando Estado mesmo, como uma pessoa vai estar. Tá? Pode ser aí o estado mental dela, ou o estado que tem a ver com a sua capacidade, tá? De tomar decisões ou não. Então, eu vou aqui para o parágrafo 3º agora. A opção pelo procedimento previsto nesta lei, que lei 9.099 de 95, importa a renúncia. O que é renunciar? Abrir mão, tá, ao crédito que passe ao limite estabelecido neste artigo, excetuando-se a hipótese de conciliação. Parágrafo 4º. É competente para as causas previstas nesta lei o juízo do foro. Foro, gente, é região, tá? O foro é diferente do fórum. Fórum é o prédio. Foro tem a ver com localidade, com região, tá? Deixa eu olhar aqui. Todo mundo com o fonezinho desligado. Vocês estão me ouvindo direitinho, né, gente? Alguma dúvida? Tá fluindo? A linguagem tá fluida? Tá bacana? Vocês têm alguma dúvida em algum ponto? Com alguma palavrinha difícil? Qualquer coisa, vocês falem aqui no chat, tá? Tudo bem, tudo ok. É uma matéria, é meio chato, né? Que a gente não tá se vendo, mas a gente tá se ouvindo. E é importante, a gente que tá aqui do outro lado acaba ficando muito sozinho. Voltando aqui, ó, eu vou voltar a falar do GCRIM, e aí a gente vai seguir caminho. Deixa eu mexer aqui mais um pouquinho, vamos lá. Diz assim, ó, artigo 4º. É competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro, que foro. Bem, vamos falar de Nilópolis, né, que é um município contíguo aqui perto, de Mesquita, né, eu tô falando agora de Mesquita. Então, eu sou conciliadora do juizado especial criminal ali de Nilópolis. Então, quais são as causas que são competentes, né, para aquele foro ali de Nilópolis? Foro é região, é localidade. Então, cada município do Rio de Janeiro, você tem um pedacinho do TJ, que é o Tribunal de Justiça. Eu não tenho como, né, se eu moro em Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu, eu não tenho como sair aqui do meu município e ir lá para a capital. Ah, o Marcos é de Araruama, tô vendo aqui. Oi, Marcos, tudo bem? Cadê você? Dá um salve aí. O Marcos é de Araruama e o Felipe é da onde? Você é de perto, Felipe? Esperando aqui o feedback de vocês. Volta para cá. Vamos lá. Então, quando eu falo foro, eu vou explicar para vocês como é que funciona o Tribunal de Justiça, que é a minha realidade, tá? Quando a gente fala TJ da capital, eu tô falando aquele lá do Rio. Não sei se vocês já passaram lá pela capital, pelo centro da cidade. Tem um prédio enorme, né? E tem várias lâminas. Lâmina 1, 2 e 3. Então, quando eu falo Tribunal de Justiça, que vai abrir até concurso de volta, né? Abriu, eles fecharam a casa da pandemia e vai abrir de volta. Eu tô falando daquele grandão, da capital, da sede. Então, como, né, o estado do Rio de Janeiro ele é dividido em vários municípios, eu não sei se é 90 e tantos municípios, são vários municípios, né? De Japeri até Petrópolis, Araruama, aí, que é a terra aí do nosso aluno. Então, se você for em Araruama, né, você vai ter lá um pedacinho do TJ. Qualquer lugar do Rio de Janeiro que você for, você tem um bracinho ali do TJ. Por exemplo, aqui em Mesquita, a gente tem um Tribunal de Justiça, que também faz parte, né, do Tribunal Central, que está acoplado o quê? Ao Fórum, né, ao Tribunal de Justiça também de Nova Iguaçu, porque Mesquita foi emancipado recentemente, aspas, né, então muita coisa ainda está ligado ali ao Tribunal de Justiça de Nova Iguaçu. Alguns julgamentos, né, de munícipes aqui de Mesquita acaba parando lá em Nova Iguaçu, mas volta para cá.
Então, ó, é competente, artigo 4º, para as causas previstas nesta lei, o juizado do foro. Inciso 1º, do domicílio do réu. Quem é réu? Réu é um conceito muito importante que eu vou estar passando aqui para vocês agora, tá? Num processo eu tenho duas partes. Eu sempre tenho duas partes, genericamente falando. De um lado eu tenho o autor e do outro lado eu tenho o réu. Autor é quem propõe a ação, é quem entra com a ação no judiciário, que vai lá bater lá na porta do Tribunal de Justiça e fala assim, olha, fulano deu um tiro na minha irmã, eu estou vindo aqui, né, na seara criminal do Tribunal de Justiça para entrar com uma ação. Você bate primeiro você bater lá na porta da promotoria, isso deve virar um processo criminal e vai ser instaurada aí uma ação criminal. Então, ó, volta para cá. Inciso 1º, do domicílio do réu. Réu é quem está sendo processado, autor é quem entra com a ação, tá? Réu é aquela pessoa que está sendo processada e o autor é quem entra com a ação. O réu no masculino e tem a ré no feminino, tá? Mas quando a lei fala réu, tá falando, pode ser o homem ou a mulher, tá? Então, do domicílio do réu a critério do autor, do local onde aquele, exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento filial, agência, sucursal ou escritório. Então, olha aí, vai ser o juizado do foro do domicílio de quem? Daquela pessoa que você quer o quê? Processar. Por que isso, professora? Numa lógica fica muito mais fácil. Por exemplo, olha só. Uma pessoa me xingou aqui em Mesquita, tá? Aqui na Praça de Mesquita. Só que essa pessoa mora em Nilópolis. Então, eu posso entrar com a ação criminal aonde? No domicílio do réu, que é Nilópolis, porque fica mais fácil para ele poder ir. Tá? Eu tento fazer com que todos os meios dessa pessoa comparecer a uma audiência, elas sejam o quê? Facilitados. Então, é por isso que, muitas vezes, né, a lei dá essa facilidade ao réu, tá? Para ficar muito mais fácil para o autor, tá bom? Então, diz assim, ó, competente para as causas previstas nesta lei, juizado do foro, do inciso 2, tá? Aqui, eu tô no 2 agora, do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Vamos pensar numa causa aí de uma dívida, tá? Eu tenho uma dívida com uma pessoa, então, onde é que essa obrigação ela é mais fácil de ser cobrada? Então, é lá que eu vou fazer o competente aí, né? O GEC, o GCRIM, do domicílio de quem vai propor a ação? Do domicílio de quem? Do autor, domicílio autoral. Ou do lugar do ato é aquela ação ali que ocorreu, né? Ou do fato, nas ações para reparação de danos de qualquer natureza. Muitas vezes, né, você vê aqueles casos ali com a pessoa mete a pregada ali no carro da outra, fura o pneu, isso daí é um dano ao patrimônio. Então, isso daí não vai para uma vara civil, isso daí vai chegar onde? No GCRIM, porque ele só quebrou a pregada ali no retrovisor. Isso daí vai para a o quê? Salários mínimos, né? Um retrovisor, como retrovisor e todas as custas processuais aí dessa possível ação, não chega a 40 salários mínimos. É por isso que vai ser cobrado aonde? Lá no GEC, tudo bem? Vamos seguir. Parágrafo único aqui, ó, do artigo 4º diz o seguinte: em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1º deste artigo. O que diz o inciso 1º? Pode ser proposto no domicílio do réu. Então, a ação, ela pode ser proposta aonde? Lá no domicílio do réu, tá? Dúvidas, senhores? Tá fluindo? Tá tranquilo? Deixa eu abrir aqui o chatzinho. Não, pode seguir. Alguma dúvida? Aluno novo, comecei ontem, tô vendo aqui tudo retroativo, né? Meu fone está sem microfone. Felipe, você está conseguindo ouvir direitinho? O som tá ok, né? Felipe, eu vou explicar para vocês essas três figuras, tá? Quem é o juiz, quem é o conciliador e quem é o juiz leigo. Atualmente, ver os crimes, né, de pequena monta, os crimes menos complexos, tá bom? Estou apresentando aqui para todos, acabou de chegar a mensagenzinha aqui, fechei. Então, o juiz é um funcionário público, né, que faz prova lá no Tribunal de Justiça para ganhar lá os seus 30 e tantos mil, tá? Carga de trabalho muito grande, uma responsabilidade de decidir a vida de pessoas muito grande, tá? Você tem que fazer 5 anos de faculdade de Direito, né?
3 anos de prática jurídica, mais uma prova dificílima, com não sei quantas fases, para você poder se tornar juiz. Já o conciliador não. O conciliador você vai lá, faz uma provinha. Juiz togado é que manda, é o que tem mais poder, tá? O juiz leigo não. O juiz leigo ele só vai atuar ali no âmbito do GCRIM ou do JEC, tá? Então diz assim, artigo 5º, o juiz ele dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas. Então muitas vezes o processo cai lá na mão dele, ele fala o seguinte, olha, essas provas aqui são suficientes, parte. Me traga mais provas ao processo, porque eu tenho que decidir baseado em quê? O juiz julga baseado em quê? Nos seus meios de provas, tá? Então, se você, vamos fazer aqui uma provas que deem substância ao processo. Se um traz uma prova, né, muito mais forte do que o outro, provavelmente aquele que trouxe uma prova menos robusta, ele vai acabar saindo perdendo, porque o juiz ele não consegue julgar com a total segurança ali se ele tem uma prova meia boca, tá? Então, voltando aqui o 5º, tá? O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Só um momentinho aqui, gente. Vocês não estão vendo o vídeo, estou aqui bebendo água. Artigo 6º. O juiz adotará... Estou aqui no 6º agora, tá, galera? Em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equanânime. O que é equanânime? Equanânime tem a ver com... Então, ele vai decidir, né, atendendo aos fins sociais da lei, as exigências do bem comum. Fins sociais da lei. A gente sabe que a gente tem um poder legislativo, que é o poder que faz as leis aí, que escreve as leis, tá? Então, o juiz, ele julga de acordo com o que o poder legislativo legisla. Tudo que está escrito lá na Constituição, no VADMEC, no Código Penal, no Código de Processo Penal, o juiz tem que seguir aquilo ali tudo, tá? Ele nunca pode se afastar da lei. Artigo 7º. Os conciliadores e os juízes leigos são auxiliares de justiça. Então, se você me perguntar o que eu sou, eu vou falar, eu sou auxiliar da justiça, eu sou conciliadora, tá? Volta aqui. Recrutados os primeiros quem? Os conciliadores, preferencialmente entre os bacharéis de direitos. Então, qualquer pessoa pode ser conciliadora? Conciliador ou conciliadora? Pode, qualquer pessoa. Mas a preferência é que seja o quê? Bacharel em direito. E os segundos quem? Juízes leigos, entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Ninguém quer ser conciliador porque você não ganha nada, né? Você ganha experiência jurídica. Mas tem muita gente que quer ser o quê? Juiz e juiz leigo. Tá, então já expliquei aí para vocês a diferença de cada ator aí, jurídico, tá? Parágrafo único aqui. Os juízes leigos ficaram impedidos de exercer a advocacia. Então, se você é advogado e fez prova de ser juiz leigo, você não vai poder, né, advogar ali na esfera do juizado que você trabalha como juiz leigo, tudo bem? Enquanto no desempenho de quê? Das funções. Seção 3. Vamos fazer aqui uma olhadinha. Sou do Rio de Janeiro, boa noite. O som tá falhando. Meu som tá falhando? Vocês estão me ouvindo direitinho? O som de quem que tá falhando? É o meu ou de vocês? Estão ouvindo direitinho? Estão ouvindo, galera? Preciso desse feedback aí. O meu tá falhando? E agora, como é que tá? Tá legal? Tá legal, né? Tava falhando há muito tempo? Vocês conseguiram? Que aí eu volto, tá?
Tá legal, né? Por isso que é importante estar sempre olhando lá o chat para a gente saber o que está acontecendo. Ok, melhorou, né? Dá para ouvir, né? Então, eu vou voltar aqui os artigos que eu li. Talvez vocês tenham se perdido aqui e não ficou muito claro. Melhorou, ok. Volta para cá. Eu estou no capítulo... Não tem aqui. Estou na seção 3 das partes. Não, gente, eu avancei demais. Eu estou falando ainda de juiz e juiz leigo. Estou na seção 2. Então tá. Artigo 7º. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares de justiça. Recrutado. Os primeiros quem? Conciliadores. Preferencialmente entre os bacharéis em direito. Então, para ser conciliador, pode ser qualquer pessoa que tenha faculdade de direito ou não, mas a preferência é que seja o quê? Bacharel em direito. E os segundos entre advogados com mais de 5 anos, de experiência. Então, para ser juiz leigo, você tem que ter aí mais de 5 anos de experiência, tá? Parágrafo único. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto desempenhem suas funções. Então, se você é juiz leigo e advogado, você é juiz leigo ali de Araruama, Marcos, você não vai poder advogar ali no local que você é juiz leigo, tudo bem? Vamos seguir aqui para a seção 3, das partes. Quem são as partes? As partes, né, podem ser pessoas físicas, podem ser o que? Entes, né? Então a gente vai ver direitinho no artigo 8º. Gente, perdão, caí aqui, tá? Mas já voltei.
O computador está muito, muito ruim. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o feedback? Tá tudo legal? São só nós três agora. Deixa eu abrir aqui o chat para fazer aqui o acompanhamento das mensagens. Estão ouvindo? Tudo ok? Tudo ok, né? Eu caí aqui, mas como é que tá o som, gente? Tá legal? Felipe, Marcos, meninos, Terra. Alô, Terra? Ok, né? Então vou voltar aqui. Eu estava falando de partes, tá? Então eu vou aqui pro inciso 2º do artigo 8º. Quem são as partes? As partes, no inciso 2º aí, diz o seguinte: as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, os MEIs, né? Microempresas e empresas de pequeno porte. O que seria uma empresa de pequeno porte? Pensa aí numa pequena doceria, né? Uma pequena fábrica aí de camisa, de sapato. Empresa de pequeno porte não pode ser o quê? Parte do JEC nem do JEC. Então, as pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público são as famosas o quê? Acabei de falar, depois me contradisse, depois voltei com certeza, os CIPs, tá? Quem seriam os CIPs aí? Pensa lá no hospitalzinho lá do Crivella, o do ITS, né? Lá no JEC nem no GCRIM. Aí quarta, esses 18 anos poderá ser autor. Artigo 9º. Nas causas de valor de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pelo por advogado. Então, até 20 salários mínimos, você pode, né, ir sozinho lá no JEC ou no GCRIM entrar com a sua açãozinha, tá? E você pode ter advogado ou não ter advogado, é uma faculdade, tá bom? E nas de valor superior, né, acima de 20 salários mínimos, é obrigatório o quê? Se constitui aí um patrono, um advogado ou um defensor público. Sempre que vai fazer a defesa, né, vai ser o quê? Um patrono constituído legalmente. Uma pessoa que vai defender os seus interesses pode ser um advogado. Sendo facultativa assistência, assistência de quem? Do advogado ou do defensor público, se as partes comparecerem assistida ou se o réu for pessoa jurídica, pessoa jurídica é o famoso o quê? PJ, tá? O firma individual terá outra parte.
Alô? Quem tá aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vamos ver quem aqui. Eu e Marcos. O outro rapaz saiu, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcos. Você tá me ouvindo na integralidade? Está me ouvindo bem? Você tá conseguindo ver lá a lei no Google? Ou eu tô caindo toda hora? Como é que tá aí? Me dá um feedback, por favor. Muito ruim, né? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá caindo muito, não tá? Vou fazer o seguinte com vocês então. Calma aí, deixa eu tentar mudar aqui a posição. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá caindo muito. Eu tô caindo muito. E agora? Como é que tá? E agora? Tá legal? E aí? Oi? Marcos? Vou ligar a câmera aqui. Ouvindo? Bateria baixa.